Olá, bom dia, tudo bem? 8h09, você está na Jovem Pan Araçatuba. Quinta-feira, 15 de junho, Dia Municipal da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, Dia Mundial do Vento, tem dia de tudo, né? E aniversário da emancipação do Acre. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, assim como pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira. Pelo rádio fica fácil para quem está indo para o trabalho, seja em Araçatuba, Birigui, outras cidades da região, assim como quem está pegando aí as rodovias, né? Marechal Rondon, Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg, as estradas municipais também, para visitar clientes ou fazer reuniões de negócios. A vocês, boa viagem, sucesso nos empreendimentos e volte para casa em segurança. 8h11, vamos aos destaques de hoje. Aeroporto de Araçatuba registra crescimento no número de passageiros. Gol Linhas Aéreas espera demanda para até 2 voos diários de Araçatuba para São Paulo. Vereadores aprovam projeto que repassa R$ 1.200.000 para a Santa Casa de Birigui. Quinta-feira é dia da coluna Minuto do Empreendedorismo com analistas e consultores do Sebrae. Posto de atendimento ao trabalhador de Birigui divulga relação com 15 vagas de emprego. Ministério da Cultura prevê a destinação de até R$ 3.700.000 para Araçatuba, Birigui, Penápolis e Andradina por meio da Lei Paulo Gustavo. E o meu entrevistado de hoje será o médico cardiologista Flávio Salatino. Ele vem falar de política, especialmente das eleições municipais do ano que vem em Araçatuba. Se você quiser enviar comentários, perguntas ou ao menos uma saudação para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043, e pode fazer isso também pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira, onde neste momento acaba de entrar Solange Neri, a Sol, ativista do autismo. E no WhatsApp da Jovem Pan, lá está meu companheiro diário, Rodrigo Treco. Então faça como eles, acesse e querendo envie perguntas para o doutor Flávio Salatino. 8h13, frase do dia. Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Frase atribuída a Fernando Sabino, falecido em 2004, foi escritor e jornalista brasileiro. Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Hashtag frase do dia. Previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo... me perdi aqui, hein? De acordo com o site Climatempo, vamos lá, estou acessando no celular, é mais rápido do que pegar no computador. De acordo com o site agora em Araçatuba, está fazendo 13 graus, sendo que a temperatura na cidade deve variar entre estes 13 e os 20, vai ficar friozinho o dia todo, né? Com chuva o dia todo, podendo chuviscar inclusive à noite, e o céu bem carregado o dia todo. É isso, hashtag previsão do tempo. Vamos de notícia então? No ar, o aeroporto Dario Guarita de Araçatuba registrou crescimento no número de passageiros no primeiro quadrimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 8.000 passageiros a mais que procuraram as viagens aéreas no período. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, compilados pela plataforma Observatório Econômico Indicadores para o Desenvolvimento Local,
foram mais de 35.500 passageiros que passaram pelo aeroporto entre janeiro e abril deste ano. Em 2022, no mesmo período, haviam sido pouco mais de 27 mil usuários, crescimento, portanto, de 31%. O número de voos também cresceu, com 731 aeronaves partindo no período contra 533 no ano passado. Crescimento aí de 37%. Boa notícia, na verdade. Hashtag aeroporto de Araçatuba, hashtag mais gente voando. E vamos continuar no ar. No dia 3 de julho, a Gol Linhas Aéreas vai começar as operações de voos com o Boeing 737 em Araçatuba, com capacidade para aí 186 passageiros. O destino é o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os planos, porém, são disponibilizar até 2 voos diários da cidade com destino à capital paulista e vice-versa. O início das operações será com 3 voos semanais de ida e volta com saídas às segundas, quartas e sextas do aeroporto de Congonhas ao 12h30, chegando em Araçatuba às 1h45. A partida de Araçatuba tem previsão para ocorrer às 3:50 da tarde, com chegada em São Paulo às 5h05. A empresa tem boa expectativa pelas operações na cidade e, caso a demanda seja compatível, os planos são retomar os voos diários e, posteriormente, chegar a até 2 voos por dia para a capital paulista. Que assim seja, não é verdade? 8h16, hashtag vamos voar, hashtag Boeing 737. Política regional. Nesta semana, a Câmara Municipal de Birigui aprovou o projeto de lei de autoria da Prefeitura que permite o repasse de R$ 1.200.000 para a Santa Casa da cidade. O repasse servirá para sanar dificuldades financeiras do hospital e cobrir despesas com serviços médicos prestados. Além disso, vai possibilitar a continuidade da colaboração do município com a entidade, uma vez que o percentual de pessoas que a frequentam tem aumentado. Parabéns à Prefeitura e à Câmara de Birigui por se unirem nesta demanda tão importante para a população do município, porque vale lembrar que os poderes executivo e legislativo biriguenses estão em constante pé de guerra, mas ao menos desta vez remaram para o mesmo lado em favor da população. 8h17, hashtag Santa Casa de Birigui, hashtag Prefeitura e Câmara juntas. E tem gente entrando ali na nossa live, né, para acompanhar a entrevista de hoje, além da Sol, ativista, a Madalena Celone. Bom dia, minha companheira, tudo bem? Estava sentindo falta aqui, você que sempre está ali na frente do grid de largada, hoje chegou depois de Solange Néria, não tem problema, e também está nos assistindo Ana Freire. Então, às 8h18, vamos à entrevista do dia. Vou pedir para o Flávio ficar bem grudadinho no microfone. Flávio, ele movimenta, ó, você pode levar aí se quiser. Meu entrevistado de hoje é o médico cardiologista que você já está vendo na live, Dr. Flávio Salatino. Ele está aqui para falar de política, especialmente das eleições municipais do ano que vem em Araçatuba. Filiado ao Progressistas, já foi vereador, candidato a prefeito e também a deputado estadual. Flávio, bom dia. Gostaria que você já começasse nos dizendo, então, como está enxergando a política araçatubense atualmente. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. A política, no momento, eu enxergo que aquela grande expectativa para o ano que vem, pelas eleições municipais, é óbvio, e sempre fica aquela questão, falando como eleitor, não é? Uma renovação, até porque o executivo obrigatoriamente será renovado, né? Já estamos na reeleição do prefeito atual, então as expectativas, os grupos já todos se movimentando, e faço parte dessa movimentação, e as expectativas são as melhores possíveis. Sempre acredito que a política é a nossa forma de transformação da sociedade. Perfeito. E o andamento atual da política local, tanto no executivo como no legislativo,
Tá bom, não tá bom? Pelo seu termômetro, qual é a temperatura atual? A prefeitura está fazendo uma boa gestão? A Câmara está fazendo o papel dela ou não? Eu enxergo que a prefeitura tem feito muitas obras, muitas questões interessantíssimas para a cidade. Isso é muito bom, isso traz a possibilidade de progresso e desenvolvimento. Mas também enxergo, quando você faz um levantamento de números, que a cidade não caminhou como a gente gostaria, em geração de emprego, em melhoria na saúde, que eu lido com isso todos os dias. Né? Não é uma crítica, mas é uma possibilidade de repente, a gente enxergar novos horizontes para realmente mudar a nossa cidade. Eu sempre acredito que tudo pode ser melhorado, com certeza. O Legislativo, eu vejo que tem feito o seu papel. Eu tenho amizade, até pelo fato de já ser vereador, com alguns vereadores da atual gestão, mas vejo também que tem questões aí muito polêmicas ou muito que trazem uma certa discussão, e eu vejo que a sociedade em geral não tem conseguido atingir seus objetivos com assim, a Câmara como um todo. Essa é uma visão minha, com todo respeito a cada um dos vereadores. Claro. A maior parte deles, inclusive, hoje compõe a bancada do prefeito, como poucas vezes na história da política da cidade se viu. O que você pensa disso? Exatamente o que eu te falei. Quando você tem uma bancada, e eu acho que é natural que isso aconteça, isso não é ruim, não é deletério para o sistema, mas você acaba tendo vereadores que simplesmente caminham com o andar da carruagem. Não tem opiniões divergentes, não tem críticas, parece que está tudo muito bem. E, na verdade, sabemos que não é verdade. Então eu gosto, como já fui vereador, posso falar com propriedade, nós precisamos trazer a discussão. Nós precisamos trazer a população próximo da Câmara para poder ouvir as pessoas. Acho que está faltando muito isso nessa atual legislatura da Câmara Municipal. Na legislatura passada, da qual você fez parte, você, me permita fazer esse comentário, era considerado independente, não fazendo parte nem de bancada, nem de oposição sistemática ao prefeito, assim é como eu entendo. Isso trouxe mais conquistas ou dissabores para você na ocasião? Eu acredito que a independência é importante exatamente para você saber posicionar a sua visão e aquelas pessoas a qual você representa. Acho que você tem que trazer isso para lá. Porque a eleição do político é para isso, né? Representar aquela camada da sociedade, aquele grupo que ele representa. No começo, eu tentei muito me alinhar com o executivo no sentido de opiniões, sugestões. Eu tenho muitas ideias para a saúde, eu vivo isso no meu dia a dia. Mas a gente teve muita porta fechada nesse sentido. Tanto não sei se você se lembra, que eu era membro da Comissão Permanente de Saúde da Câmara. Sim. Eu renunciei ao mandato depois da comissão. Porque a gente fez um plano muito interessante, levantamos números para mudanças na saúde municipal, mas não foi atendido, foi engavetado. Então é isso que falta. Mas assim, levar sugestões, opiniões, sim, mas não virar aquela questão assim, falar tudo ok para todo e qualquer projeto do executivo. Tudo tem que ser analisado, votado e vendo o bem da nossa cidade. O foco do político tem que ser valorizar a nossa cidade e região. Então entendo que, assim como hoje na política, os extremos acabam levando a interpretações e ações equivocadas, tanto bancada quanto oposição sistemática podem ser prejudiciais na medida em que não dão a liberdade e a independência para que o vereador tome a sua própria decisão e fique, sim, preso a acordos ou ideologias. Eu acho que é nocivo essa questão de bancada nesse sentido. Agora, um apoio a um projeto que você tem para a cidade, eu acho isso fantástico. Perfeito. Flávio, em falando de política, e essa é uma coisa que as pessoas querem saber de forma geral, entraram mais ouvintes e seguidores aí nas redes sociais, a Aline Valarini, a Regiane Lima, o Everson Lopes, e já estavam a Ana Freire, Madalena Celone, Solange Neri e Rodrigo Treco, você falando de saúde, e aí disse que não teve portas fechadas. Como você entende a saúde especificamente, este setor em Araçatuba, o que dá para mudar, o que você enxerga que pode e precisa melhorar? Enquanto vereador, nós fizemos um levantamento muito interessante de atendimento de urgência e emergência, pronto-socorro, e atendimento de UBS, porque tem uma grande diferença nisso, as pessoas têm que ser conscientizadas. Na época,
o levantamento era que 80% dos atendimentos de pronto-socorro não deveriam estar lá. Deveriam estar nas UBS. Porque são coisas simples. Você superlota um sistema, você aumenta o custo para o sistema, ao passo que você tem onde ser absorvido. Isso é falta de conscientização. E treinamento. Você tem que montar um sistema para que ele funcione. Fazer uma triagem com médicos. Então, assim, tem toda uma... Comunicação e treinamento. Deveria ser feita uma campanha para a população entender quando procurar UBS, quando procurar PS e PA. Vou te dar um exemplo rapidinho para a pessoa que nos ouve entender. Por exemplo, meu filho teve uma febre. Eu tenho que ir para o pronto-socorro imediatamente? Não. Isso é orientação. Isso a gente faz através do programa de saúde da família e a gente pode melhorar essa questão. Então, isso é uma das ideias. Outra questão, com todo respeito aos colegas médicos, um treinamento, e foi isso uma das propostas que eu fiz para a secretária de saúde enquanto vereador, de melhorar a visão dos profissionais de saúde para tratar doenças básicas. Hipertensão, diabetes. Por quê, Marcelo? A gente percebe que os profissionais recém-formados, eu já passei por isso, têm dificuldades, não domina totalmente. Hoje eu tenho mais de 20 anos de profissão como cardiologista. Eu sei um pouquinho a mais nisso. Então, treinar melhor. Porque esses pacientes têm chegado no nosso consultório, Marcelo, com tratamentos equivocados, com mau controle de pressão, mau controle do diabetes. E ele acaba recorrendo aonde? Na saúde particular. E aí que mora a questão. Então, eu acredito que isso tem que ser mudado. E olha, eu te falo com toda certeza que eu vejo isso todos os dias. Isso não mudou. Isso piorou. Então, eu acho assim, é uma crítica? Sim, mas é uma crítica para nós sentarmos sociedade e o meio político para mudar. Porque não adianta, na prestação de contas da saúde, você falar que teve um gasto no primeiro trimestre de 60 milhões em Araçatuba e, na realidade, você não teve uma mudança significativa. Acho que temos que sentar para conversar. É isso que eu tentei fazer como vereador, não deu certo pelo sistema, né? Como deputado, tudo não tive o êxito. Então, o que eu vejo? Que a gente tem que sentar e se unir por Araçatuba. Foi isso que te fez, talvez me permita colocar dessa forma, frustração em não conseguir de fato fazer as coisas acontecerem, que te levou a ser candidato a prefeito? Com certeza. Com certeza, porque eu queria levar essas ideias, porque eu entendo um pouco de saúde. Sim. Assim como buscar as pessoas que entendem de esporte, educação, trazer um grupo para tentar mudar o que tem que ser melhorado. Uma crítica que eu ouço diariamente, olha que eu não sou da área, mas indiretamente eu lido muito, é com o esporte. Porque o esporte tem a ver com a minha área, eu sou cardiologista. As pessoas vão fazer uma avaliação, vão ver como é que estão, né? A crítica da população é o quê? Falta praças esportivas em Araçatuba. Doutor, eu não tenho onde caminhar no meu bairro. Doutor, eu queria... Não tem, Marcelo. Então nós precisamos sentar, conversar e alinhar isso. Eu vejo, e pude observar isso diretamente nas observações de orçamento do município, tudo isso, que a gente tem dinheiro para isso. Não falta dinheiro. Eu acho que é questão de gestão. Agora, assim, é uma crítica direta ao atual prefeito? Não, cada um tem seu ponto de vista. Quem elegeu e reelegeu ele é porque confia no trabalho dele. Eu só estou aqui falando, olha, podemos olhar diferente? Com certeza. Dá para melhorar. Perfeito. Creio que, olha, me permita dizer, poucas vezes eu entrevistei alguém tão educado quanto o Flávio Salatino, porque ele faz críticas construtivas, né, e mesmo para aquelas pessoas que eventualmente consigam fazer uma interpretação enviesada, ele já coloca um pano quente e fala, olha, não é isso, eu não estou aqui para jogar pedra, estou aqui para oferecer um novo olhar. Flávio, gostaria que, para a gente encerrar esse primeiro bloco, você falasse um pouco também da política nacional e estadual, né? Houve uma troca de governo, aliás, de governos, tanto na União quanto no estado de São Paulo. Como você enxergou isso? O que vinha sendo feito, as alterações e como hoje o governo federal e estadual tocam o país e o estado sob o seu ponto de vista? Governo estadual. Eu vejo o governador Tarcísio num alinhamento muito assim com o meu, da forma de trabalhar. Ele mostrou isso enquanto ministro, não só pelas obras, mas a forma que ele conduzia essas obras pelo Brasil afora. E no estado de São Paulo não está sendo diferente. Eu acredito que o estado tem que ser cada vez menos volumoso, ele tem que ser mais enxuto, né? A gente precisa deixar as pessoas trabalhar, correr atrás, e é isso que eu enxergo do governador. Eu acredito que a privatização de certos setores é fundamental, esse é meu ponto de vista, né? E acredito muito e confio muito, pelo menos até o momento,
na política dele em geral. Tem algumas divergências? Claro que sim, mas eu vejo com bons olhos. Governo federal. Eu não sou de esquerda, eu sou uma pessoa parcimoniosa, eu gosto de ouvir. Eu acredito que nos partidos de esquerda, e conheço pessoas que são do bem, que têm bons pensamentos, e é isso que eu te falei agora há pouco, a gente tem que aprender a ouvir. Então eu sou favorável ao governo Lula? Não, eu sou favorável ao Brasil. O Brasil tem que melhorar. Tem coisas certas que ele fez? Tem, mas tem muita coisa errada que ele já fez. Então acho que é isso que tem que ser falado. A gente não pode ter aquela filosofia partidária e você fixar nela e falar assim, não, isso ponto. Mentira, todos temos erros. Às vezes o que eu te falei hoje, amanhã eu volto aqui e falo, Marcelo, olha, eu vou dar uma melhorada naquele tema porque eu estudei melhor, eu aprendi, eu vivenciei uma coisa diferente. E é isso que eu vejo no governo federal. Eu não concordo, eu acho que ele está sendo um governo, muito, com todo respeito à palavra, muito gastão. Ele está gastando muito dinheiro numa fase que o Brasil está totalmente precisando dele aqui para reorganizar. E não estou te falando nem de polarização política. Isso é outro assunto que eu não gosto disso. Eu acho que isso é muito relativo. Teve um lado bom, mas eu acho que teve um momento muito ruim para a sociedade. Nós vivíamos na dificuldade e medo de expor a nossa opinião. Tanto Sim. de um lado quanto de outro. Eu acho que isso não é saudável. Perfeito. E continua o pessoal entrando aqui na nossa live. Fabiano Moreira, o Paulo Rogério Rosseto de Melo, o Jonathan Alves, a Regiane Lima, a Maria Graça Salles. Eu vou pedir para que todo mundo continue aí, inclusive Flávio Salatino, porque no próximo bloco, Flávio, a gente vai ter ainda mais tempo para falarmos mais especificamente dos seus planos políticos e de eleição para o ano que vem, tá certo? Ok. Fique aí você que está nos acompanhando, porque a gente vai para um break rapidinho, são apenas 2 minutos e a gente já volta. Vou pegar 2 copinhos d'água, jogo rápido. Tem. Não. Mano, pega 2 copinhos d'água. Tenta falar assim, nessa posição, nós aqui, a melhor qualidade é aqui. Se o microfone estranhei, foi esquisito. Tá sem açúcar, né? Sim. Tudo bem? E aí? Tudo certinho? Não teria como fazer a ida e a volta com eles, Porque é muito tarde, não, né? Você vai na segunda e só volta na quarta. Ah, eles podiam fretar um busão, vamos levar 2 busão daqui pra lá, chegou lá, bate e volta. Ah, que pena. Rodrigo Andolfato falando que você está indo muito bem. Já estou voltando, tá? Oito e 34, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook. E lá tem mais gente entrando para acompanhar, principalmente a entrevista do doutor Flávio Salatino, falando de política local, como a Luciane Pedroso, a Regiane Lima já estava, a Thaís Silva entrando também, e o pessoal
Só elogios para Flávio Salatino, excelente pessoa, homem de Deus, está indo muito bem nas respostas, olha lá. E também entrou agora pelo WhatsApp Rodrigo Andolfato, dizendo a mesma coisa, que Flávio Salatino está mandando muito bem. Ao pessoal do Facebook, vou pedir só uma licencinha, minha caneta caiu aqui, vou só baixar rapidinho. Senão eu não consigo fazer as minhas anotações, não é verdade? E a Maria da Graça Salles falando que só quem conhece Flávio Salatino sabe como é merecedor de tudo o que é bom. Tem um coração que não é dele. É isso, né? Poucas vezes o pessoal entrou para ficar rasgando elogios a um entrevistado. Marcelo Mazei, gestor do grupo, presidente executivo do grupo Gerar e também agora gestor da Unimed, participando aqui também. Bom dia, meu amigo. Tudo certo por aí? Espero que sim, no grupo. Aliás, na semana que vem o grupo Gerar vai fazer mais uma reunião. Empresários e empreendedores da região vão participar. O tema vai ser sustentabilidade. Amanhã falarei sobre isso aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba. Continuando aí os agradecimentos, o momento da gratidão, quero mandar o meu abraço e meu muito obrigado a quem está na nossa audiência e eventualmente interage aqui com o Jornal da Manhã, como os vereadores Lucas Anata, Luiz Boato, Arlindo Araújo, Wesley da Dialogue, Nelsinho Bombeiro, doutor Alceu, também o Ângelo Cardoso, AG, lá da Câmara Municipal, os doutores cardiologistas também, Márcio Coutinho, Felipe Biagi, a doutora Vilma Shinzato, doutor Célio Mori, ortopedista, e a empresária Liamar Gazola. A vocês tudo de bom, viu? Hashtag gratidão é tudo. 8h36. Coluna semanal, é hora de acompanhar o momento do empreendedorismo. Quem fala hoje com a gente é o agente local de inovação, produtividade, Ali, produtividade do Sebrae São Paulo, Isaac Prado. Ele aborda o tema fluxo de caixa. Vamos acompanhar? O pessoal que tá entrando aqui. Madalena Celone, não sei se você conhece. Flávio Salatino, muito humano. Regiane Lima, tem que ser nosso prefeito. O pessoal já está manifestando apoio. Maria Graça Salles. Luciane Pedroso. Luciane Pedroso. Pedroso, Regiane Lima. Luiz Boato, que vou de entrar. Muito bom. Entendi. Pode. Não. Eu mando um abraço que eventualmente. Nossa. Eu tenho uma suspeita que ele vem candidato, mas ainda não sei a quê, mas estou só aqui imaginando e fazendo meus contatos, mas acho que ele vem. O pessoal está se movimentando bastante, né, cara? Bastante. Inclusive fiquei sabendo que você e o Felipe, não articulando, mas se conversam. E aí? Doutor, fala para ele, cigarro faz mal pro coração? Terror. Uísque. Espera um pouquinho, para ele por quê?
É porque ele fuma um monte, eu falo para ele fala que não, imagina. Por isso que faz mal pro coração, por causa do malte. Ele toma meia garrafa por dia. Rapaz. Deixa eu voltar aqui, Omar. Imagina. Vou voltar aqui. Este foi Isaac Prado, agente local de inovação e produtividade do Sebrae São Paulo, falando de fluxo de caixa. Hashtag Momento do Empreendedorismo, 8h40. Oportunidade. O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Birigui, está divulgando nova relação com 15 vagas de emprego. As oportunidades são para a indústria calçadista, metalúrgica e também para o agronegócio. Tem vaga para PCD, pessoa com deficiência, trabalhar no comércio. Tem vaga para cortador de calçados, montador de calçados também, motorista de ônibus, costureira, assistente comercial, vendedor elétrico, hidráulico, pranchadeira, pespontadeira, modelista de calçados e operador de injetora. O recrutamento e a admissão, é bom sempre lembrar, dependem exclusivamente das empresas contratantes e não do PAT. Os interessados devem fazer o cadastro pelo WhatsApp 18 3642 3778 3642 3778. O atendimento no PAT é de segunda a sexta, das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 4 da tarde. Hashtag Mercado de Trabalho, hashtag Avagas. Capacite-se. 8h41. Cultura, 3.700.000 reais. Este é o volume de recursos que o Ministério da Cultura prevê que podem ser destinados para Araçatuba, Birigui, Penápolis e Andradina por meio da Lei Paulo Gustavo. O objetivo é impulsionar o setor de economia criativa. A lei desponta como um instrumento catalisador dessa área produtiva nos municípios, estimulando a criação de empregos, geração de renda e solidificando um setor estratégico para o avanço local e regional. A economia criativa é uma esfera que associa talento a objetivos econômicos, combinando criatividade e inovação com elementos tangíveis e também intangíveis dotados de valor simbólico. Segundo dados do Ministério da Cultura, o segmento corresponde a quase 3% do PIB brasileiro, representando aproximadamente 217 bilhões de reais. Regulada recentemente, a Lei Paulo Gustavo disponibiliza um montante de 3,8 bilhões de reais para o fortalecimento dos municípios, estados e Distrito Federal. Para maximizar a eficácia desta política pública, o professor Marco Aurélio Barbosa de Souza, especialista em economia local e regional, docente da FACFEA e nosso colunista aqui no Jornal da Manhã, propõe a implementação de observatórios de economia criativa nos municípios. De acordo com Marco Aurélio, estes observatórios permitem monitoramento contínuo do impacto desses investimentos, aprimoramento na tomada de decisões baseada em dados e contribuem para o alinhamento das estratégias municipais às necessidades locais. Os municípios interessados na criação de observatórios municipais de economia criativa podem entrar em contato com a plataforma Observatório Econômico. Procure lá nas redes sociais que tá facinho, tá bom? Hashtags Lei Paulo Gustavo, Economia Criativa, Desenvolvimento Local, Cultura, Inovação. Agora são 8h43. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o médico cardiologista Flávio Salatino. Está aqui falando de política, se expressou aí sobre a avaliação do Executivo e do Legislativo local na atual legislatura, falou também de como enxerga o governo federal e a gestão do governo estadual. E neste segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre eleições municipais do ano que vem. E dali pessoas participando aqui nas redes sociais, tá bom? Um monte de gente, a Maria da Graça Salles fazendo um monte de comentário,
Kelly Salatino acaba de entrar também, aí não vale, né? Melhor político, melhor cardiologista, tá tudo certo. Brincadeiras à parte, Flávio, deixa eu te perguntar aqui, ó. Você já foi candidato a prefeito nas últimas eleições municipais, depois foi candidato a deputado na eleição passada, já tendo sido vereador em Araçatuba. Para o ano que vem, pretende tentar novamente um cargo a executivo ou a legislativo? Marcelo, se me permite mandar um grande beijo para minha esposa. Claro. Amo muito. Marcelo, quem me conhece na política, eu sou uma pessoa que gosta de participar. Então eu me coloco à disposição, estou junto com alguns grupos aí conversando a respeito. Eu prefiro não dizer que eu sou candidato a isso ou aquilo. Eu coloco-me à disposição para aquilo que o grupo precisar de mim. Ah, Flávio, você já foi candidato a prefeito e deputado. Se te convidarem para outro cargo, você aceitaria? Sim. Desde que o propósito do grupo seja interessante. Mas as conversas estão bem alinhadas, porque você sabe que o foco principal sempre é o executivo. Uhum. E a gente tem bastante conversa adiantada nesse sentido. Eu posso até te adiantar com quem essas conversas. E acredito que vai ser uma eleição muito interessante. Pela posição que o Brasil se encontra, né, pelo tipo de governo do governo de esquerda, pelo governo estadual, que é um governo de direita. Então eu acredito que vai ser uma eleição bastante disputada, acirrada. Isso eu enxergo com bons olhos. Perfeito. Eu acredito que isso é muito bom para a sociedade. A fala do Flávio é muito parecida com outros possíveis candidatos que passaram por aqui, como, por exemplo, Lucas Anata, doutor Alceu, que dizem a mesma coisa. Olha, eu não tenho uma pretensão, uma vaidade pessoal, mas se o grupo entender que o meu nome pode somar, ele está à disposição. Esta também é a posição de Flávio Salatino. E aí você disse no meio da resposta que posso dizer com quem estou conversando sobre isso. Quem é? Estou muito alinhado nas conversas, até por filosofia, maneira de pensamento e a forma como nos enxergamos, principalmente a saúde, mas Araçatuba com todo, Dr. Felipe Fornari. Tá, já veio aqui também. O Felipe está acrescentando, ganhando uma bagagem política muito interessante nessas disputas, apesar de não ter sido mandatário em nenhum momento, mas ele tem boas experiências na articulação política, ele tem bons pensamentos para a cidade. Saúde, não preciso nem te falar, que junto a gente tem falado muito nisso, então a gente se agrada. Não é que eu me desagrado com os outros pretensos candidatos que a gente pode falar, mas o alinhamento está mais com o grupo do Felipe por essa questão. Nós atualmente estamos no mesmo partido, né? Não sei como é que será nas próximas eleições em termos de partido, mas o Felipe Fornari, a gente está bem alinhado e bem adiantado nessa conversa. Mas assim, não me pergunte, quem que é o candidato isso ou aquilo. Não. Nós estamos alinhados em conversa, formação de grupo, trazendo pessoas e partidos para junto de nós, para a gente tentar formar um grupo sólido e que as pessoas estejam dispostas a participar sem pretensões pessoais. Perfeito. Projetos pessoais nesse grupo não tem espaço. Haveria a possibilidade, por exemplo, de um outro candidato do seu grupo ser lançado a prefeito? Flávio não sai, não ficou contente com a Câmara Municipal, então vou preferir então não sair. Mas eventualmente alguém é eleito e aí faz um convite. Flávio Salatino, venha ser o meu secretário da Saúde. Existe essa possibilidade também, não? E respondo da mesma forma. Eu vejo que tudo que o grupo precisar eu estou disposto, desde que eu não comprometa a minha vida pessoal de uma forma assim, né? E profissional, porque primeiramente eu sou médico e eu preciso manter isso que é minha segunda paixão. Então tudo depende. Eu estou aberto a conversar. E isso que está acontecendo no grupo. É isso que me atraiu para esse grupo, Marcelo. A capacidade de ouvir e de ser ouvido. Certo. E aí, então, vamos partir para a parte que eu mais gosto quando vem um pretenso candidato a algum cargo eletivo no ano que vem, que são outros nomes que eu gostaria que você analisasse, Flávio, para me dizer se entende que podem vir candidatos a prefeito, estamos falando, tá? Porque o universo aí para vereança é enorme, não daria nem tempo de falar de todo mundo, mas nós que, tanto eu quanto você, que gostamos de política, a gente fica ouvindo nos bastidores estes nomes que eu vou te falar. E aí eu gostaria que, um a um, não são muitos, você me dissesse se entende que tem condições, se ouve falar que vai sair ou não, né, como você vê
o perfil dessa pessoa para o executivo. Vamos começar com a vice-prefeita Edna Flor. Tenho ouvido falar, até pela própria imprensa, né, que ela recebeu quase que uma convocação dela, ela tem mais um centro-esquerda, né, mais por aí, e muito humana. Então, uma pessoa que me agrada. Perfeito. E quem seria, na sua concepção, ou no que você tem ouvido, o candidato da situação hoje, o candidato da Prefeitura de Araçatuba? Olha, eu ouço em todos os cantos, até no meu consultório, as pessoas trazem as informações, eu ouço isso com muita frequência no secretário Borella. Tenho ouvido falar muito Diocleciano Borella. Já ouvi também falar do Dindo. Arnaldo Vieira Filho. Arnaldo Vieira Filho, mas assim, as últimas estatísticas minhas, eu tenho ouvido falar muito do Borella como esse pretenso candidato. E como você enxerga o nome? Conheço o Borella, conheci ele na política, quando eu fui vereador, que nos aproximamos muito, até para entendimento. A gente estava iniciando na política, os dois, na verdade. Ele é um homem de respeito, é um homem educado, tem o seu jeito de pensar de política, mas eu vejo que, na minha opinião, com todo respeito ao Borella, nós simplesmente continuaríamos da forma como a gente está. Você vai trocar a figurinha, você vai trocar o nome do prefeito, mas a máquina vai ser a mesma, a forma de administrar. Eu acabei de falar, até no bloco anterior, que muita coisa tem que ser mudada. Poxa, se eu quero mudar, não adianta trocar só o nome de quem está lá na cadeira. Eu acho que tem que ser mudado realmente, com todo respeito ao colega e Borella, né? Até porque democracia também é isso, né? A alternância, ela permite a alternância de poder, tá certo. Vamos lá, outros nomes então. Seu antigo colega de Câmara Municipal, Cido Saraiva. Cido é uma pessoa muito humana, ele teve seus mandatos como vereador, foi o mais votado na história de Araçatuba. Vejo também que é uma pessoa de potencial. Tenho divergências com ele em relação a algumas formas de muito assistencialismo. Eu acho que o poder público ele não deve ser só isso, ele deve ter a assistência quando necessário, mas eu acho que a gente tem que ser mais de trazer condições da pessoa. É aquela história, né? Não dá o peixe, dá a vara para pescar. Então eu sou desse lado. Então é a visão dele, é o jeito dele de pensar, de lidar, talvez até por tudo que a vida já trouxe para ele de dificuldade, mas é uma pessoa que também não é que me desagrada como pessoa, mas como político eu acho que ele teria muito essa tendência a fortalecer essas questões muito assistencialistas. Isso não é do meu agrado. Eu gosto mais do empreendedorismo, de incentivo a trabalho. Eu acho que isso dignifica o ser humano. Ex-prefeito Cido Sério. Cido Sério, declaradamente de esquerda mesmo, muito alinhado ao governo Lula, fez parte até da equipe de transição, não é? Tem o meu respeito, mas também não me agrada pela mesma forma de governar, né? Então, assim, com todo respeito sempre, mas é uma forma de pensar diferente. Outros ex-colegas de Câmara, doutor Alceu. Alceu é fantástico, ele é até meu paciente, se me permite falar. Claro. Criei uma amizade muito grande, já o conhecia antes, respeito, mas não acredito que ele tenha potencial no sentido de ele já é da bancada. Ele é da bancada do prefeito, com todo respeito ao seu. Então eu vejo que talvez a mudança não seria tão grande quanto a gente quer. Eu acredito, e vou frisar todas as vezes que eu puder, nós temos que mudar. E mudar significa mudar. Então, mudar os nomes realmente, né? Mas respeito muito ao seu, mas não vejo ele como um potencial de mudança que a gente tanto almeja. Já vou então tomar a liberdade de outros dois nomes que eu tenho aqui, pelo menos estes dois, estão nessa mesma barca aí de
de não mudança ou não alternância de poder. O próprio Dindo, como você falou, Arnaldo Vieira Filho, que hoje concentra, salvo engano, 2 secretarias de desenvolvimento agroindustrial e também a de governo, e o Dr. Jaime. Eles se enquadram nessa mesma situação de não mudar o que já vem sendo feito, correto? Mesma coisa, mesmo pensamento. Então eu acredito que essa mudança tem que existir. Perfeito. Eu tinha outros nomes aqui, mas que também já vieram, Flávio, e disseram que não serão candidatos, mas eu tenho que citar, porque fiz isso em outras entrevistas e gosto de dizer. Por exemplo, Arlindo Araújo, vereador, foi seu companheiro de Câmara, já veio aqui falando: não serei candidato a prefeito. Portanto, não perguntarei sobre ele, mas vou te questionar sobre outros 2 nomes, pelo menos. Um deles, Coronel Motoca, veio também candidato na eleição passada a deputado, não conseguiu se eleger, mas veio aqui e tem um discurso parecido com o seu. Olha, se o grupo entender que eu ajudo a compor, estou à disposição. Como você enxerga o nome do Coronel Paulo Motoca? Eu respeito muito como profissional, como pessoa, assim, não conheço ele profundamente, assim, não é um amigo, não é uma pessoa próxima. Enxergo que talvez seja uma mudança, sim, mas assim, avalizar aqui, falar que é um cara preparado para o cargo, não sei te falar, Marcelo, mas é uma pessoa que me parece com pensamentos, né, parecidos com o nosso. Só me assusta um pouquinho quando a gente parte para o meio militar, às vezes por alguns pragmatismos que existem. Então, eu preciso conhecer melhor. Se ele for um candidato, eu preciso saber o plano de governo dele. Eu prefiro ficar por aqui, não falar muito sobre, não tecer muitos comentários nesse sentido. Perfeito. E um ouvinte que está aqui na audiência pelo app LR1, Rodrigo Andolfato, empresário, já veio aqui, conversou, não me pareceu lá muito empolgado em colocar o nome à disposição, mas também não descartou. Como você enxerga a possibilidade? Rodrigo, na verdade, se transformou num amigo, uma pessoa que eu respeito, muito inteligente, conhece muito de política e economia, né? Um grande abraço aí, ele está nos acompanhando. E vejo o Rodrigo que eu gostaria que ele pensasse assim: gostaria de fazer parte de um grupo que quer mudar a cidade. E ele pensa assim. Então, se ele é o candidato ou não, também não sei te falar, né? Eu falei do Felipe porque o Felipe é declaradamente um candidato. O Rodrigo, acho que ele pensa igual a mim: eu quero participar das mudanças da cidade. Então, é uma pessoa que me agrada muito pelo posicionamento político e pessoal dele. Perfeito. E aí, um comentário que eu sempre faço com todo mundo que vem aqui, independentemente da posição ideológica e do partido que está, que é a seguinte: me parece que tem muita gente de direita colocando o nome à disposição e poucos de esquerda na cidade. Então temos lá Cido Sério, Cido Saraiva, que eu imagino que estejam já conversando, e na direita muitos nomes a mais e que me parece que não estão conversando, ou que tem mais diferenças do que afinidades em relação a disponibilizar o nome para a eleição do ano que vem. A pergunta é: se a direita rachar demais, e Araçatuba é uma cidade conservadora, não há problemas em falar isso, eu também não estou fazendo um juízo de valor, ela é uma cidade conservadora, ela é uma cidade de direita. Se esse campo, se esses possíveis candidatos racharem demais, você acredita que isso possa fazer com que, eu vou extremar, a possibilidade de uma eleição caia no colo dos candidatos de centro-esquerda ou de esquerda? Eu acredito que a gente tem que usar de inteligência política. Eu aprendi um pouco, tanto pelo que estudei, gosto e pela vivência na Câmara. E está na hora da gente, nós, que queremos o melhor para a cidade, começar a se posicionar. Eu já comecei. Então a gente está conversando com pessoas para se alinhar, porque senão há uma tendência de pulverização dos votos de centro-direita e naturalmente você dilui esses votos, o centro-esquerda ou esquerda se favorece. Eu não tenho nada contra essas pessoas de centro-esquerda que nós falamos aqui. O que eu acredito? Que a gente senta, conversa, a gente diminui o número de candidatos e alinha essa galera, esse pessoal, num único grupo, onde cada um acrescenta dentro daquela sua área de domínio. Eu vou falar de saúde, vamos trazer quem sabe de educação, esporte, empreendedorismo, né? O fato é o seguinte: nós teremos um candidato do atual executivo, da situação,
nós teremos um candidato de centro-esquerda ou de esquerda pela situação do governo federal, e nós teremos um terceiro ou quarto candidato. Por que talvez não ficar só com um terceiro e alinhar todo esse pessoal, que é o que a gente está tentando, né? Falo tentando por mim, tá? Conversando com as pessoas, para que a gente crie um grande bloco que vai trazer essa mudança. Eu acho que esse é o pensamento. E por que não, Marcelo? Esse pessoal de centro-esquerda também enxergar o que a gente está propondo aqui e começar a conversar com a gente. Porque eu acho que nunca você pode fechar as portas. A política me ensinou isso, é aprender a ouvir. Todo mundo, seja independente do seu partido, tem muito a acrescentar. Claro que você faz um filtro, né? Sim. Eu acho que isso é importante. Araçatuba, quem nos ouve, precisamos amadurecer nesse sentido. Né? Uma questão, só aproveitando, o gancho não é esse, mas assim, Araçatuba não tem deputado. Até quando nós vamos viver isso? Gente, acorde, está no momento disso. E não, vamos falar de municipal, porque a eleição precisamos acordar nesse sentido. A união vai transformar a nossa cidade. Seu ex-colega de Câmara, Almir Fernandes Lima, entrou aqui e falou que é exatamente isso, que só uma união pode, eventualmente, fazer com que um lado derrube o outro. Ou, na verdade, uma desunião da direita, joga a bola para a esquerda, mas se houver uma união, a tendência é que alguém de direita chegue ao poder aqui em Araçatuba, ou permaneça no poder, hoje é de direita ou centro-direita, enfim. Então, Flávio, só para deixar as coisas até um pouco mais claras, dos nomes que eu citei, estão no mesmo campo e têm afinidade com você. Vamos lá. Lucas Zanata, Felipe Fornari, Rodrigo Andolfato, doutor Alceu, doutor Jaime, o coronel Motoca, até mesmo Borella e Dindo estão todos para um campo político ideológico, certo? Certo. E aí no outro desses que eu citei, Cido Saraiva, Cido Sério, a Edna Flor, eu não sei se eu coloco no centro, no centro-direita, mas enfim, em qual lado eu coloco a Edna? Ela está mais alinhada com centro-direita, centro-esquerda? Se eu olhar hoje onde ela está, centro-direita. Centro-direita com um pezinho na esquerda. Ela tem uma história. Isso tudo assim, não é demérito. Claro, claro. Isso é posicionamento pessoal e político. Claro. É isso. Flávio, deixamos de falar alguma coisa ou você quer ressaltar algo para a gente já partir para o encerramento do programa? Eu acho que a mensagem principal é isso. O projeto, quem quer se candidatar a alguma coisa nessa cidade, nas próximas eleições, que não seja um projeto pessoal. Araçatuba tem que amadurecer. Né? Eu tenho minha profissão, você tem a sua. Nós não dependemos da política para sobrevivência. A política tem que ser, e eu sempre falei, que é o meio de transformação da sociedade. Quem mais precisa da gente, conta com a gente nos cargos eletivos. E a gente tem visto o contrário. Quando a pessoa chega lá, ela se transforma. Ela faz um projeto pessoal, ela quer sair bonitinha no Facebook e no Instagram, mas o principal está deixando para trás. Então essa visão. E essa é a minha ideia de agregar no grupo que eu estou participando e aceitando contatos para esse grupo aumentar. É só entrar em contato comigo no meu WhatsApp para a gente sentar, conversar e amadurecer essa ideia. Perfeito. Me lembrei de mais uma questão. Na eleição passada municipal, a Câmara teve uma baita renovação, né? Flávio, por exemplo, saiu candidato a prefeito, deixou uma vaga. Tiesa não concorreu, abriu mais uma vaga. Cido Saraiva foi a prefeito, abriu mais uma vaga e outros não conseguiram se reeleger. E, salvo engano, 6, ou mais, não lembro ao certo, mudaram. O que, sob o meu modesto ponto de vista, é muito interessante. Você acredita que para a próxima eleição da Câmara pode ocorrer uma nova grande mudança de cadeiras ou não? Existe uma tendência a que se mantenha o maior número de vereadores que hoje já está na legislatura? Com base no que eu ouço, converso e acompanho, eu acho que vai ter uma nova renovação grande. A população não está satisfeita como um todo, tá bom? Com a Câmara. E isso fica uma mensagem para as pessoas e o eleitor. A renovação necessariamente não é mudança. Portanto, aquele que você vota, exija dele. Porque se ele foi eleito para continuar na mesmice, nós não precisamos trocar. Ficaria a mesma pessoa lá ad eterno. Isso não é interessante. Muito bom. Flávio, muito obrigado pela participação. Eu já antevejo que você voltará outras vezes aqui, tanto em razão das eleições do ano que vem, mas também podemos falar de cardiologia. Por favor, me permita compartilhar o seu conhecimento com o nosso público. E como eu digo para todo entrevistado, nem me espere te ligar. Tendo informação relevante, querendo compartilhar,
mande como sugestão de pauta que os microfones do Jornal da Manhã estarão abertos. Marcelo, foi um prazer vir aqui. Eu tenho um apreço muito grande por você, profissional ímpar. Idem. E forma de conduzir a entrevista e o pensamento político imparcial. Isso é importante para você. A parcialidade não acrescenta. Me coloco à disposição na minha área e deixo um recado. Posso deixar um recado? Claro, lógico. O recado é isso, pessoal, vamos participar. É uma eleição importante, é uma eleição que vai, de alguma forma, colocar um novo gestor para a nossa cidade. Temos capacidade de reavaliar o vereador que nós votamos e fazer uma mudança, se assim aquele eleitor achar melhor. E ouvir as pessoas. Não se atrelar a filosofias ou propostas que não vão ser cumpridas. Porque senão são mais 4 anos da pessoa indo lá no meu consultório reclamando da saúde e eu falo, olha, vamos esperar a próxima eleição. Então o momento está aí. Mas, doutor, não é só o ano que vem a política? Sim, mas ela já começou. Sim. Para que a gente possa chegar lá com um grupo forte, um grupo preparado. E, mais uma vez, Marcelo, eu estou sempre à disposição e o meu projeto é Araçatuba. Porque, como médico, graças a Deus, eu estou muito bem, minha família está muito bem. Eu poderia ficar bem quietinho lá no meu consultório. Sim. Né? Você sabe dessa teoria minha. Então, a minha ideia de participar da política é essa. Aliás, eu ouço isso todo dia. Doutor, por que o senhor fala de política? Fica quietinho. Não, fica. Porque é fácil ficar atrás das redes sociais criticando. Tem que se posicionar, seja como candidato ou seja como colaborador de algum grupo político. E é isso. Parabéns pela postura. Compartilho dessa mesma opinião. Digo sempre isto aqui. Participe da política. É a hashtag do dia. Agora são 9 horas.